Olá, seres iluminados! Aqui é Ná Carvalho, do canal Sabedoria do Eu Sou. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre sofrimento e como a gente pode fazer para não ficar mergulhada no sofrimento. Eu compreendo que às vezes algumas dores nos chegam e elas são muito grandes. Parecem até difíceis de suportar num determinado momento. Mas o que eu quero dizer é, você não precisa ficar mergulhada no sofrimento. Você tem sempre essa oportunidade de fazer escolhas conscientes, de se deixar levar pelo sofrimento ou simplesmente olhar para ele de fora a partir de uma visão mais neutra. Mas antes de adentrar no conteúdo, se você chegou até aqui ou se você foi trazida para esse vídeo, eu não acredito em acasos. Tudo que existe por uma determinada razão. Então, inscreve-se no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos que nós temos disponíveis. De repente tem mais algum vídeo que você se interessa ou que você goste. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curta, comente, compartilhe com alguém que você sabe que de repente pode estar precisando ouvir esse tipo de conteúdo ou esse tipo de informação que nós divulgamos aqui no canal. Você também já conhece o nosso canal Sabedoria do Eu Sou lá no Instagram? Não conhece? Vai lá, tem muita coisa legal, tem conteúdo bacana que nós postamos com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Então vejo vocês lá. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo em si. Se você já está nessa jornada de expansão da consciência, muitas vezes você deve ter se encontrado em situações como, por exemplo, você acorda de manhã e parece que tem 10 televisões falando na sua cabeça ao mesmo tempo. São muitos pensamentos, muitas informações passando e tudo que você gostaria de fazer era desligar aquilo ali e ter um pouco de paz mental e seguir a sua vida com um pouco mais de tranquilidade. Seja inundado ou inundada com pensamentos sobre coisas que aconteceram no passado, coisas que podem ter sido positivas ou negativas, ou uma nostalgia, aquela sensação de que se você tivesse seguido um determinado caminho ou ido por uma determinada perspectiva, você teria alcançado resultados diferentes do que você está vivendo agora. Mas o que eu quero te dizer é que nada acontece por acaso realmente. Tudo o que acontece por uma razão específica e você está exatamente onde deveria estar na sua vida. Tudo o que você viveu até aqui contribuiu para que você se tornasse quem você é hoje. Então, abrace cada experiência que você vivenciou, porque cada experiência que você viveu ajudou você a construir a sabedoria que você tem hoje em sua vida. O outro fator que assombra muitas pessoas é a questão do futuro. E o futuro, ele acaba nos ligando a sensações de ansiedade. Quando você começa a se preocupar demais, como as coisas vão ser, como é que você vai conseguir fazer isso ou aquilo para alcançar determinado resultado, ou como você poderia fazer para se livrar desse ou daquele medo, caso isso ou aquilo não aconteça. Então, de algum modo, pensar demais no futuro não te ajuda em nada, porque até de certa forma é uma insanidade. Se o futuro ainda não aconteceu, ele é construído a partir daquilo que nós semeamos aqui no presente. Então, por que viver preocupada com o futuro, com o que está por vir? Concentra-se no presente para que você possa, então, viver em plenitude e construir experiências melhores no amanhã. Você já reparou que quando você se deixa envolver por essa nuvem, seja de informações do passado ou do futuro,
ou de coisas que te levam a experimentar tristeza, irritabilidade, estresse, raiva, descontentamento, frustração, opressão, seja lá qual for o sentimento do qual você está traduzindo nesse momento a partir dessa emoção que você está vivenciando. Quando você se deixa levar por isso, o que eu vou chamar aqui de sofrimento, o sofrimento toma conta de você e então você perde a clareza dos fatos, a clareza das coisas. Você passa a pensar na mesma ideia, na mesma informação, repetidamente, por todo o dia, ou até mesmo por semanas ou meses, ou de repente alguém pode estar nesse processo durante toda uma vida, sendo levada por uma negatividade, por um sofrimento de algo que ela tenha vivido ou pelo medo do que pode vir a acontecer no futuro. E eu vou comparar essa situação com um furacão, que eu vou chamar do furacão da insanidade. Por quê? Porque, trazendo como exemplo uma pessoa que é dominada pela raiva, ela perde o controle sobre si mesma. Quando isso acontece, ela se deixa levar por aquele furacão de insanidade e acaba causando uma destruição, não só nos alicerces dela, mas de quem mais estiver próximo a ela. E pensando bem, a pessoa, quando é tomada pela raiva, ela diz coisas que ela não gostaria de dizer, ela fala coisas das quais se arrepende e acaba, de algum modo, arrependida por ter tomado aquela determinada atitude. E depois que aquele comichão passa, porque quando a raiva chega, ela toma o nosso corpo e você pode até sentir, é o coração batendo acelerado, é aquela tremedeira nas mãos, porque aquela energia tá ali contida e ela precisa sair, ela quer sair. Mas quando você se identifica com aquela emoção, você deixa de reconhecer quem você é e você passa a viver a própria emoção. Você é a própria emoção manifestada. Mas o que você precisa saber é que você não é aquela emoção. Ela está ali passando. De algum modo você frequenciou aquela raiva porque você sintonizou de algum modo com aquela vibração. Ou porque alguma memória sua do passado emergiu e você tem ali em mãos a oportunidade de trabalhar aquela raiva e então limpar dos seus arquivos, do seu programa, aquela determinada situação. Quando isso acontece, é um bom sinal, é um sinal de que a informação está emergindo e está em suas mãos a oportunidade de trabalhá-la. Só que muita gente acaba reprimindo a emoção negativa quando ela chega, porque de algum modo aquela emoção não é totalmente aceita pela pessoa, ou porque ela acredita que vai ser julgada, ou porque essa pessoa se importa muito com a desejabilidade social, que seja a aprovação dos outros em relação às suas atitudes, se aquilo foi legal ou não, foi positivo ou negativo, eu tenho me comportado dessa ou daquela maneira. Só que pouco a pouco devemos nos libertar do que se chama o sentimento de culpa, do julgamento e tudo que nos leva a experimentar essa polícia, esse juiz interno que de algum modo nos faz sentir para baixo diante de uma determinada circunstância ou diante de uma determinada situação. Reprimir não é a melhor solução, porque de algum modo aquela energia vai ter que sair, ela vai precisar sair. Se a gente reprime, ela pode explodir, né? Sair a partir de uma doença psicossomática, que é nada mais, nada menos do que as nossas emoções afetando o nosso corpo. A outra forma de sair seria você explodindo, né? Colocando para fora aquela emoção que de algum modo faz você experimentar negatividade e sofrimento, mas com as consequências em relação a isso.
Mas o fato é que você não precisa se deixar levar por aquele sofrimento. Sofrimento eu vou trazer aqui como tudo que faz você experimentar qualquer sensação negativa, seja ela de raiva, de tristeza, de irritabilidade, de frustração. Pouco importa qual seja essa emoção que você esteja frequenciando no momento. Como alguém que observa um furacão visto de fora, mas que não se deixa envolver por ele, é alguém que está numa situação de certa maneira confortável. É alguém que não vai se deixar levar por ele, nem muito menos se submeter à destruição que ele provoca. Quando você sente essa emoção vindo com bastante intensidade, você está trazendo esse material que é seu, mas também que está disponível na nuvem. Então, quando você trata isso em você, você também está tratando o conteúdo presente nos registros akáshicos, aquilo que também Jung vai chamar do inconsciente coletivo. Você está tratando em você, mas também está fazendo isso em prol de toda a humanidade. E quando você se torna um observador dessas emoções que você experimenta com toda a intensidade em seu corpo e que você traduz como uma palavra que você vai chamar de tristeza, de alegria, e você olha para aquilo, você sente que algo está acontecendo, que algo está se passando ali e que você identifica como inveja, por exemplo. Mas acontece que a maioria das pessoas não se sente confortável de sentir aquela determinada emoção, principalmente uma emoção de inveja. E aí vai olhar apenas a negatividade presente naquilo. Ah, não é legal sentir inveja de outras pessoas. Isso aí, eu não tenho isso não acontece comigo. E aí o que ela faz? Ela joga a poeira embaixo do tapete, ela reprime aquele determinado sentimento. Mas o que acontece é que a inveja também tem seu lado positivo. Se eu tenho inveja de uma determinada pessoa ou de uma determinada situação, é porque lá no fundo há em mim uma admiração também por aquilo. Eu gostaria de chegar ali, mas como eu não estou lá, eu estou vivendo uma situação totalmente diferente, eu desdenho daquilo ao invés de simplesmente reconhecer a positividade e pensar talvez, como eu poderia caminhar de uma forma diferente que me levasse àquele determinado resultado que fulano ou que cicrana alcançou a partir de uma determinada atitude ou um determinado comportamento. Mas como para aquela determinada pessoa aquilo é muito, é demais, eu escolho não lidar com aquilo, mas a inveja tá ali se mostrando e chamando a atenção, dizendo, olha para mim, eu tô aqui, ó, eu sou inveja, eu tô aqui, olha para mim como uma criança chorando e pedindo a atenção. Uma vez que eu começo a dar consciência à existência da presença da inveja em mim, eu automaticamente começo a tratá-la. E quando eu me despersonalizo, ou seja, eu me desidentifico com aquilo, eu passo a assumir o lugar do observador silencioso, alguém neutro, que olha de fora e simplesmente reconhece que aquilo está ali passando por mim, como o furacão da insanidade. Eu testemunho o furacão passando, mas eu não me deixo envolver por ele. Eu simplesmente permito que ele passe, sem me arrastar com ele. E assim, quando eu tomo essa atitude, quando eu faço isso, eu me alinho com quem eu realmente sou, que é o eu superior, a essência divina, o eu interior, a essência de quem nós realmente somos. Pouco importa a nomenclatura que você venha a dar. E assim eu me liberto daquela cadeia. Seja um pensamento de escassez, aquela coisa que vem e que traz para você o primeiro pensamento que você alimenta, e na cadeia dos 17 segundos você continua alimentando aquilo, alimentando, e aquele pensamento puxa outro e outro e outro, e quando você vai ver, você
está tão aterrorizado, aterrorizada com a ideia de não ter dinheiro, ou de faltar o dinheiro, ou medo de não ter, ou com a escassez, que você se torna a própria emoção da escassez fluindo através de você. E quando você assume esse lugar do observador silencioso, você vai reconhecer, olha, eu sei que você está aí, tá bom? Escassez, mas eu escolho não identificar. Eu sou apenas a observadora silenciosa que assiste a tudo isso sem me deixar levar por essa circunstância. Experimente fazer isso e você vai ver que vai ser muito mais fácil de você encontrar o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto neutro, o seu ponto zero diante de qualquer desafio que você venha a enfrentar em sua vida. E quando você deixa que essa emoção, que esse sentimento passe, você volta para o agora e concentra-se no que quer que tenha te levado a experimentar aquela determinada sensação. Entrega conscientemente a sua essência divina e pede para que ela venha limpar aquele arquivo ou aquele programa que te mantém conectado a isso e experimentar esse sofrimento todo que te tira do agora, que te tira da presença. Quanto mais você praticar, você vai perceber que menos tempo você vai se manter envolto ou envolta nesse tipo de sensação ou experimentando esse tipo de desconforto. Percebeu que o pensamento chegou e se instalou ali trazendo seja lá o que for, identifica o que seja e fala, olha o furacão da insanidade passando, trazendo, sei lá, irritabilidade, medo, tristeza, escassez. E aí você se desidentifica e fala, eu sou apenas a observadora silenciosa que assiste a tudo isso passar sem me deixar levar. Essa é a informação que gostaríamos de compartilhar com vocês. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos também em nossa página no Instagram, é @sabedoria.do.eusou. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê!